Bem, amigos do Blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um Vlog do Poeta aqui no canal do Blog Ser Flamengo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você curte o nosso trabalho, deixa um like aí. Comente também sobre esse assunto, né? Voltando a esse assunto de novo, mais uma vez aí, o Juninho Pernambucano tentando, né, emitir sua opinião e acabou fazendo uma declaração completamente equivocada. E como eu fiz no vídeo anterior, lembrando que eu já fiz outros vídeos falando do Juninho aqui, e vale lembrar também que nenhum foi ofendendo, nenhum foi xingando o Juninho, foi simplesmente contra-argumentando o que ele falou, né, dando suas opiniões com relação ao Vinícius Júnior, e depois ele falando lá ao Desimpedidos. E agora, né, mais uma vez, ele deu uma opinião péssima dentro da questão de preconceito, deturpando, né, querendo colocar a torcida do Flamengo como se fosse uma torcida preconceituosa, o que é uma grande mentira. A história está aí para contar que não, e até mesmo a história recente. Então a gente vai aqui, o Juninho participou de um programa lá no Sport TV, e ele foi falar da opinião dele com relação às demissões, né, feitas aí pelo departamento de futebol do Flamengo. Então ele acabou, vamos dizer assim, se excedendo em suas colocações, não sei por qual motivo, e a gente vai acompanhar junto aqui, como foi da outra vez, no aspecto de react, e eu vou comentando ao longo do vídeo dele. Vamos lá. O que eu vejo do Flamengo é que quem comanda o Flamengo? Quem é o comandante? Porque o diretor, ele se dá o direito, uma pessoa que nunca entrou em campo, que nunca deu um passe no Maracanã, desculpa a minha sinceridade, eu não admito, eu não aceito isso. Não pode alguém que nunca jogou, ter total poder sobre decisão técnica. Isso não existe, Rizek. Isso não existe mais no futebol. E por que ele não assume o time, então? Ele mandou todo... E o engraçado, né, que, por exemplo, um dos clubes se é a opinião dele, tá? A gente respeita, mas vale lembrar que o Juninho, somente na época de jogador, onde ele teve, vamos dizer assim, a época áurea dele aqui no Brasil, que foi no Vasco da Gama, era comandado pelo Eurico Miranda, que até onde eu me lembro nunca jogou bola, né? Principalmente no Maracanã. Todo mundo embora, o que falta no Flamengo é comando, deixa o presidente, que é o melhor da história do Flamengo. A história vai contar a verdade. Mas virou refém do ano eleitoral, vai contar. Juninho. Conclua. Deixa o presidente trabalhar, porque você perde de 1-0 pro Botafogo. E o engraçado é que ele fala aqui, né? Ele justifica dizendo que o Lomba não tem condições de tomar decisões, e ele fala, deixa o presidente trabalhar, ou seja, deixa o Bandeira tomar a frente dessas situações, e o Bandeira, até onde eu sei também, nunca jogou bola. E até mesmo você tendo como sempre foi pregado pelo Flamengo, uma gestão profissional, o certo não seria o Bandeira em nenhum momento tomar a frente nesse tipo de assunto relacionado ao futebol. E a gente mostrou o ano de 2017, quase que todo mostrou que realmente que não é a forma adequada, e uma gestão profissional não tem isso, né? Uma pessoa que tem um cargo indo para outro ou acumulando durante muito tempo. Quer dizer que você perdeu por 1-0 pro Botafogo, e tudo isso no mês de abril, que vai começar, você manda todo mundo embora. Quer dizer que em janeiro você não viu isso, quando iniciou a temporada. Se achou primeiro que o Flamengo não ganhava porque não tinha treinador. O Zé Ricardo era o melhor disparado, trocou. A torcida escolheu o Rueda, traz o Rueda. A torcida escolheu escrachar o Muralha, tirou o Muralha. Traz o Diego Alves que escolheram, trouxe e não resolveu. Ele fala aqui, né, do Muralha, como se a torcida só começou a pegar no pé do Muralha e a criticar o Muralha porque o Muralha começou a falhar demais. Vale lembrar que o Muralha foi muito elogiado pela torcida do Flamengo, estreou no jogo pegando pênalti, foi para a seleção brasileira, e depois que ele começou a falhar constantemente, a torcida realmente pegou no pé, realmente queria a sua saída, e o Diego Alves chegou. E o Diego Alves ainda não teve um tempo ainda de, vamos dizer assim, de continuidade, de trabalhar, né, de forma prolongada, de ter uma sequência de jogos. Quando ele estava na equipe, todo mundo lembra que ele teve uma lesão, voltou da lesão agora na clavícula, não é uma lesão qualquer, principalmente para um goleiro que trabalha, né, com as mãos. Então, essa justificativa aqui dele, apesar que é a opinião dele, eu não concordo muito, não sei vocês. O Márcio Araújo era o pior volante do mundo, e o Coelho era o craque da seleção colombiana. Não joga, só toca pra trás. Então, é precipitação.
Aqui com certeza ele foi irônico, até porque o Cuéllar nunca foi craque da seleção colombiana, inclusive em algumas convocações ele ficava na reserva. Isso aqui com certeza é uma ironia dele, porque ele defendia o Márcio Araújo, na época que ele jogava no Flamengo, e a torcida do Flamengo já pegava no pé dele por causa disso. Mas é a opinião dele, a gente respeita. Eles não estão com tranquilidade para trabalhar. Tem todo o poder econômico, montaram todo um sistema que dará resultados. Hoje se tem um centro de treinamento, a coisa está caminhando, mas é como aquela coisa, se acha que o Flamengo tem que ganhar todo jogo, que é o melhor time do mundo, que é o Flamengo que vai ganhar, e aí você perde de 1-0 para o Botafogo. Cara, o torcedor, a gente sabe, quando a gente passa a torcer e ir pra estádio, a gente sabe que não vai ganhar todo jogo, mas a torcida quer que ganhe todo jogo. Isso em qualquer time grande, até mesmo, né, seja no Vasco, no Corinthians, no Fluminense, no Botafogo, e no Flamengo não é diferente. E claro que aqui é muito maior do que nos outros clubes. Então, lógico que o Flamengo não vai ganhar todos os jogos, nem todos os campeonatos, mas o torcedor quer isso e vai cobrar por isso. Que jogou muito, com muito mérito, e você chega a essa conclusão. Então, na minha opinião, falta comando. A torcida que escala o Vinícius Júnior, foi a torcida que escalou. E aí ele fala que falta comando quando tem uma pessoa que puxa, né, o comando, que demite ali as pessoas, ele diz que não tem comando. Aí ele fala agora que o Vinícius Júnior foi a torcida que escalou. Eu vou dar continuidade no vídeo e vou comentar isso depois. A torcida tirou o René, você vai para um jogo numa final, que é uma semifinal, que você tem a vantagem do empate. A torcida tira o Everton, que joga lá na ponta esquerda, que é decisivo, para improvisá-lo na lateral, porque o Vinícius Júnior tem que jogar e o René é ruim. Como que o René é ruim e chegou no Flamengo? Cada um tem sua característica, o René é feio. Antes dele dar nessa parte, ele fala que, né, que a torcida escalou o Vinícius Júnior, tirou o René, colocou o Everton. Quem fez isso, inclusive o título da matéria do Globo Esporte Juninho critica a demissão de Carpegiani. Quem decidiu isso foi o Carpegiani. A torcida, pelo contrário. E ele disse que porque tinha que jogar o Vinícius Júnior porque a torcida queria, isso é uma grande mentira. Teve jogos em que a torcida quis jogadores e o Carpegiani não colocou, como o Giovani, teve o exemplo que jogou muito bem contra a Portuguesa, chegou no jogo seguinte contra o Fluminense, ele não colocou. Isso aqui não vale, Juninho, você está sendo contraditório com o que você está falando. Quem decidiu isso foi o treinador, né? Inclusive na nota do Flamengo tá isso lá, né? O treinador que decide por questões técnicas quem vai jogar ou quem não vai jogar. Então essas decisões, essa lambança que o Carpegiani fez na partida contra o Botafogo, todas essas mudanças, partiu dele, não foi da torcida que pediu, olha, faz isso, faz aquilo, né? Poderia improvisar o Everton? Pode, mas né, você vai chegar, vamos treinar isso antes, colocar isso em outros jogos que não sejam jogos decisivos, você vai pegar num jogo decisivo e vai colocar o cara. Você teve o Campeonato Carioca todo para poder fazer experiências e não fez, entendeu? Então, mais uma vez contraditório, Juninho. Aí vamos lá. É nordestino e não é amigo de ninguém. Isso é a realidade. O Brasil é preconceituoso. O brasileiro é preconceituoso. E a torcida da massa é preconceituosa. Então o que acontece no Flamengo é bagunça. Então o que ele está dizendo aqui que o René não joga porque é nordestino, porque não tem amigo, ou seja, não tem um empresário, uma pessoa influente que o faça jogar, ou seja, como se os outros jogadores só merecessem a titularidade, só jogassem por causa disso, e porque não são nordestinos, já que já é uma grande mentira, porque em jogos em que o próprio René não jogou, o Pará, que não é carioca, o Paulista, que é nordestino, o Jonas, jogaram. A galeria de ídolos do Flamengo está repleta de ídolos nordestinos. Nós temos Nunes, nós temos Bebeto, nós temos Obina, nós temos o Hernani Brocador, e assim vai, né? É triste ver uma questão dessa, você ainda generalizar, né? O brasileiro é preconceituoso, né? A torcida da massa é preconceituosa. Eu não entendi muito aqui se ele quis dizer que o Flamengo, por ser da massa, é preconceituoso, todo time da massa é preconceituoso, porque o Vasco também é um time de massa, o Atlético Mineiro, o Corinthians, então todos os times são preconceituosos com nordestinos, né? E o engraçado é que o Juninho não fala, na verdade, do preconceito que os nordestinos que torcem para outros times de outros estados sofrem, como já teve faixas, N situações. Muito triste, mais uma vez, o Juninho queria colocar uma situação totalmente fora de contexto, queria afirmar
uma questão ainda mais ridícula, porque é como se todo jogador que é titular do Flamengo, além dele não poder ser nordestino, ele tem que ter alguma costa quente para ele poder jogar, né? O que já coloca aí como uma questão não profissional, uma coisa que a gente, que é torcedor do Flamengo, que acompanha o dia a dia, não defende. A gente defende o profissionalismo, não é isso? Então, mais uma vez, errado. Porque não se deixa ninguém trabalhar. E aí, ele tá aqui dizendo que não se deixa ninguém trabalhar, criticando o trabalho de alguém, né? Alguém, né, foi lá, tomou a decisão de demitir, de fazer, e ele tá aqui criticando. A troco de quê e por quê, né? E aí, vale lembrar que essa questão do Juninho, por exemplo, de querer colocar a torcida do Flamengo como preconceituosa, aconteceu partindo de uma outra emissora, dizendo que a torcida tinha preconceito com o Cristóvão porque ele era negro. E se você for pegar no Brasil, um dos clubes aí que mais teve técnicos negros aí, clube grande, foi o Flamengo. Andrade, Jaime, né? E quantos clubes aí você vê que tem técnicos negros? Pouquíssimos. Times grandes, pouquíssimos. E já há um preconceito em si, né, dentro da própria questão da profissão, que inclusive o Cláudio Adão já falou sobre isso com relação a negros, mas não pode falar isso do Flamengo. A torcida do Flamengo critica o René porque ele vai mal no jogo, ele é ruim, ele não foi bem, a torcida vai criticar, sendo ele feio, bonito, nordestino, asiático, americano, sendo ele o que for. É a mesma coisa o Cristóvão. E também vale lembrar que o Flamengo é a maior torcida do Nordeste, ou seja, é o clube que mais tem torcedores no Nordeste. Então já é uma outra questão se o time da massa. Então a massa, o Flamengo é um fenômeno porque a maioria dos seus torcedores estão fora do seu estado de origem. Então, Juninho, para de falar besteira, cara. E o engraçado é que ele, né, foi dar uma espécie de uma resposta ou algo assim, uma nota, né? Ele respondeu a nota do Flamengo falando: quando falei em preconceito, não foi para desmerecer pessoas ou entidades, muito menos o Flamengo. Como jogador e comentarista, respeito o Flamengo. Você está desrespeitando o Flamengo, né? Quando você diz que ele não joga porque ele não é amigo de ninguém, porque ele não é nordestino, ou seja, se é uma questão que parte da torcida e quem decide é quem está comandando o clube à beira do campo e os profissionais, então isso também de alguma forma é feito, é endossado pelos profissionais da instituição. Então, ou seja, isso estaria enraizado dentro da instituição, esse preconceito, essa questão obscura de você ter um amigo para poder jogar. Isso, inclusive, é uma questão muito séria. O Flamengo respondeu ao Juninho através de uma nota. E, assim, o clube se colocou muito bem. Eu vi algumas pessoas criticando isso. Eu fico, assim, sem entender por quê. Eu até questionei algumas dessas pessoas. Mas o Juninho tá querendo levar a reflexão do preconceito que existe. A gente sabe, existe preconceito com o nordestino, existe preconceito com o asiático, com o negro, existe preconceito com a mulher no futebol, mas ele tá falando aqui, o Juninho, de uma questão específica. Ele quis generalizar dentro o causador. Tem a situação do René, mas o causador é isso aqui, né? Ou seja, generalizando, até porque há questões de pessoas preconceituosas em todos os setores, né? É engraçado que o Juninho trabalha com o nordestino, ídolo do Flamengo, que é o Júnior, né? É engraçado, né? É contraditório demais o que ele fala. E o Angelim deu uma resposta para ele, pediu para que ele ficasse calado, que isso não existe. A torcida do Flamengo ama o Angelim, que é nordestino, e não tem sentido nenhum. Eu acho que se tiver uma questão em que o Flamengo possa judicialmente entrar contra o Juninho, eu não vou nem entrar na questão de que ele tem ou não que trabalhar nos jogos do Flamengo. Eu acho que isso é uma questão da empresa dele, que é uma empresa privada, toma as decisões dela, as estratégias dela pelo que ela acha melhor. E não é questão de entrar nesse mérito. Se você, torcedor, não está satisfeito com o Juninho, não consuma o jogo que ele tiver, o programa que ele tiver. É isso, né? E isso tomou as redes sociais. O Juninho, mais uma vez, foi triste, né? E o engraçado é que, assim, ele começou a curtir dentro lá do seu Twitter posts de pessoas como se vangloriando, porque o Vasco é um time, primeiro time de negros. Isso é uma outra grande mentira. Eu coloco aqui desafio qualquer torcedor vascaíno, inclusive o Juninho, a me provar que foi o Vasco o primeiro clube a ter negros no seu elenco. Isso é mentira, isso aí foi o Bangu. Inclusive eu vou deixar o link de um texto do blog Fim de Jogo, tá? Em que lá mostra
o Vasco não foi nem, além de não ter sido o primeiro, não foi o segundo e nem o terceiro, tá? O Vasco foi sim, o primeiro foi o clube, foi o Bangu, né? O nome do jogador era Francisco Carregal e ele despertava a indignação, né, nos adversários. O segundo foi o Fluminense, que por isso que o Fluminense tem aquele apelido de pó de arroz, porque um jogador chamado Carlos Alberto, ele colocava pó de arroz, e aí conforme ele ia suando, o arroz saía, né? Aquele pó de arroz saía, as pessoas viam a cor dele, que ele era negro, por isso até hoje carrega esse apelido de pó de arroz, eles inclusive faziam isso na arquibancada. Tem o América, tem o Andaraí, assim... Tem outros clubes na frente do Vasco, tá? Nessa época, quando o Bangu colocou lá o negro para jogar, o Vasco, na verdade, que eles são um time de colonizador, né, portugueses, o único espaço do negro era trabalhar em suas padarias, em seus empreendimentos. O Vasco, sim, foi o primeiro clube a lutar contra o preconceito contra o negro na sociedade, né? Mas não foi o primeiro clube a ter um negro no futebol. Isso é mentira, e mesmo se fosse, não daria a eles a chancela de poder dar declarações como essa do Juninho, né, bizarras, e eu vejo torcedores do Vasco, lamentavelmente, defendendo o Juninho dentro dessas declarações, que ele deveria pedir desculpas, né? Mais uma vez, Juninho, você tá errando, cara. Volta um pouquinho atrás, pede desculpa, volta atrás, pede desculpa, diz que você se colocou errado, pronto, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, fique ligado que logo mais vai ter mais um vídeo, né? Eu tô colocando tudo hoje aí porque é feriadão aí, não sei nem se vocês vão assistir esse, e compartilha, tamo junto, Saudações Rubro-Negras, siga a gente aí nas redes sociais.